Graça e paz, meus irmãos, que bom que você mais uma vez clicou aí no play. Talvez você esteja nesse momento ouvindo o nosso podcast ou então participando no YouTube, não importa, né? Onde você está ouvindo nesse momento, eu quero agradecer por você estar aí. Peço que você coopere compartilhando, deixando um gostei ou então um dislike ou desgostei aí pra gente saber, né, como que tá. E nesse momento nós estamos nessas séries, né, de conversas, de bate-papo aqui, eu e o pastor Roberto, e a gente está pensando, né, bastante sobre alguns assuntos, e nesse momento o que a gente quer meditar junto com vocês é sobre missões de curto prazo. Mas a pergunta que fica é se missões de curto prazo vai resolver o problema do alcance do Evangelho onde ainda não chegou. Se missões de curto prazo vai cooperar de verdade com a proclamação do Evangelho em lugares onde a mensagem do Evangelho e Cristo Jesus não chegou. Missões de curto prazo se entende por um período curto de 10 a 15 dias, alguns consideram até 3 meses como ainda missões de curto prazo, em que a pessoa passa um tempo no campo missionário, visitando um missionário, ou então uma organização que esteja ali trabalhando, e aí ele tem um contato, ele visita, mas não dá tempo de aprender a língua, não dá tempo dele se contextualizar e aprender bem. E muitos voltam contando que agora eles são missionários, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso daí. E a pergunta que fica é essa, pastor Roberto, missões de curto prazo resolve o problema de terminar a tarefa missionária no mundo, ou como que funciona, né? Porque assim, missões a longo prazo requer muitas coisas, né? Sim, exatamente, esse é o ponto, né? Na verdade, a missão de curto prazo ela não pode carregar esse peso, né, de ser a solução de terminarmos a grande comissão. Na verdade, é uma ferramenta muito útil. A gente tem visto muitos missionários que receberam a vocação missionária em um desses momentos. Eu sou fruto disso, de ter ido tirar 10 dias no campo missionário e voltei impactado, né, pela vocação missionária, pelo serviço missionário. Porém, eu acredito que não é a solução. Na verdade, isso se dá muito pela questão que o missionário de carreira ele tem mais tempo, né, de preparo, ele tem tempo de treinamento missiológico, teológico, levantar sustento, aquelas questões de visto, passaporte, que a gente sabe como é que funciona, línguas, que é muito importante. Isso demora mais tempo, né? O missionário de curto prazo, ou aquele que se diz, né, missionário de curto prazo, ele gasta menos, ele doa umas férias, algumas semanas no campo missionário, e isso acaba barateando um pouco esse processo. Então é uma ferramenta, porém não a solução. E às vezes nós encontramos com pessoas na caminhada ou em igrejas, conferências. Eu me lembro que uma vez eu fui a uma conferência e eu já estava, acho que no campo por volta de 3 anos, vivendo, né, no campo missionário, e nessa conferência tinha um missionário que ele em 1 ano já tinha visitado mais de 10 nações. Né? E as pessoas contavam isso, em 1 ano ele visitou, o missionário já foi em 10 nações, e eu ali parado pensando assim, caramba, eu fui em uma só, cara. E a impressão que dava é que ele realmente estava fazendo missões e eu não. E aí, conversando depois com os irmãos, eu dizia, cara, 1 ano visitando 10 países, você visita, é um né? turista, cara. Sim. Ele não é missionário, ele não está fazendo trabalho missionário. Ele está fazendo missões de curto prazo em vários lugares e voltando. Para quem não entende, pensa que esse cara tem uma bagagem, um peso sobre a relação. Não dá tempo dele de conhecer um país. Nem conhecer, né? Quantas. Dá para pesquisar, mas conhecer de fato o país onde está ou a etnia que está trabalhando, não dá tempo disso. E aí as pessoas confundem isso e acabam valorizando o cara que passa a vida inteira viajando de país em país do que alguém que passou a vida inteira em um só lugar. Sim. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Por isso, porque eu posso trocar de países, não estou dizendo que o caso
hoje, né, a realidade dos refugiados, você pode trabalhar em vários campos de refugiados, mudando, né, porque ele às vezes vai migrando de lugar para lugar, mas eu estou dizendo dos antigos e os novos que vivem nessa realidade. E às vezes se pensa de que no curto prazo, como missionário, que essa pessoa está cooperando de fato com a proclamação do evangelho, quando na verdade não deu nem para ele se comunicar com alguém no lugar onde ele esteve, a não ser que seja de repente no inglês ou espanhol, se ele souber falar bem, mas não quer dizer que ele entende de fato Claro. a linguagem daquele lugar onde ele está, e isso gera um problema, né? Os missionários de curto prazo e a missão de curto prazo serve para um propósito e longo prazo serve para outro tipo de coisa, né? Sim. Na verdade, a missão de curto prazo, ela não tem poder de plantar uma igreja, por exemplo. Um missionário de curto prazo, em 3 meses, vamos colocar o limite que a gente pensa que seja uma missão de curto prazo. Em 3 meses, dificilmente alguém vai conseguir plantar uma igreja, estabelecer uma igreja e deixar ela funcionando antes de ir embora, né? 3 meses não é nada para que você possa fazer um trabalho desse. Então, a missão de curto prazo, ela não tem esse poder de dar uma continuidade num trabalho. Eu acredito que a missão de curto prazo, o valor dela e a importância dela hoje para missões globais é fomentar missões, é mobilizar. Eu acho que é um grande incentivo para mobilizar pessoas. Tem a ver também com as pessoas que vão fazer uma visita para conhecer a realidade do missionário, para dar uma encorajada para o missionário e também como um instrumento de Deus até para levantar vocacionados, né? Às vezes uma pessoa está na igreja local dela, ouve falar de missões, mas ela tira 15 dias das férias dela e vai para Moçambique. Imagina como que essa pessoa não volta impactada por ter passado 10, 15 dias na África, né? E da mesma forma entre os indígenas ou qualquer outro campo missionário. Então, vale como incentivo, como mobilização, como levantamento de recursos. Às vezes a gente ouve falar sobre como é o campo missionário, mas uma coisa é ouvir falar, né? Outra coisa é você ir lá, passar uma semana, por exemplo. E a gente, quando esteve na Argentina, a gente recebeu muitas pessoas. A gente ficou lá 4 anos. E pelas minhas contas, a gente recebeu mais ou menos umas 30 pessoas lá. Alguns ficaram mais tempo, outros ficaram menos tempo. Mas a questão era que todo mundo que ia para lá parece que tinha outra perspectiva do campo. Imaginava que o campo missionário era outra coisa. Pode imaginar algo muito ruim, Sim, ou algo bom demais. Muito Chega lá e fala, pô, não é tão ruim como eu sim, pensei. Né? exatamente. Parece que pensa que a gente está evangelizando 24 horas por dia, o tempo todo, né? E quando vê que a gente tem uma vida quase que normal, como se estivesse aqui, a gente só está em outra nação, trabalhando com igreja, evangelização. Porém, tem muitas coisas comuns que o missionário vai para uma sorveteria, o missionário ele tem bola. Então as pessoas às vezes acham que o missionário está o tempo todo à disposição da igreja e da obra missionária e nem sempre, né? Ele vive, né? Claro. Eu acredito que assim, que a missão de curto prazo, ela serve realmente para isso, né? Ela serve, eu acho que muito mais para aquele que está indo para a missão em curto prazo do que para as pessoas do local. Sim. Porque ele é mobilizado, ele é impactado com a realidade e ao voltar ele se torna um mobilizador. Claro. Ele começa a mobilizar a igreja local. E comentar o que ele viu, né? É isso aí. Essa experiência do sentir, do ver, né, do experimentar, ele volta como um grande mobilizador. Mas quando falamos sobre povos não alcançados, aí mesmo que não funciona de jeito nenhum. Sim. Porque um trabalho entre povos não alcançados requer no mínimo 10 anos, Sim. de 10 a 20, 25, uma vida inteira ali de pregação. E quando a gente diz pregação, não é alguém que vai ficar num púlpito direto pregando, mas o conviver, o se relacionar, ganhar confiança, isso leva tempo, né? Entre os povos não alcançados. E alguém que diz que está alcançando um povo não alcançado porque foi lá em 15 dias, na verdade ele não está contribuindo nem para a mobilização. Sim. Porque ele traz essa impressão de Diz que é fácil, né? o missionário que está lá a vida inteira, então ele é cabeçudo, né? E infelizmente tem muitos que pensam assim, né? Às vezes, por exemplo, um missionário está no mundo árabe, né? Que é um país, um mundo fechado para o evangelho, trabalhando com povos não alcançados. Aí vem um missionário que está lá e fala assim, não, vai para o seminário e faz um treinamento missionário que você vai conseguir viver essas coisas. Mas não é assim, né?
A pessoa ela tem um tempo de treinamento, um tempo de dedicação. Às vezes a pessoa vai receber o chamado e vai passar uns 10 anos, ela ainda nem pisou naquele campo, né? Às vezes ela vai passar por um campo intermediário para não ter tanto choque cultural. Em vez de ir para um país fechado como um país muçulmano, ele vai servir num país da América Latina antes, para depois ir para lá. Isso pode demorar 15 anos antes que esse missionário chegue de fato a servir no país que ele tem desejo de servir, como um país árabe, um país asiático. Então o missionário de carreira ele tem muito mais tempo e isso exige mais investimento também, né? Às vezes o missionário está esse tempo todo se preparando e infelizmente hoje muitas igrejas elas não conseguem ver esse tempo de preparo como ele já estando engajado na missão, né? Ele já está participando da missão. Parece que ele só é missionário quando ele chega lá e não necessariamente, né? Esse treinamento prévio ele é necessário. Sim, então, meus irmãos, eu te incentivo, né, a ir e a conhecer um campo missionário, passar 10, 15 dias da sua vida, uma semana com um missionário no campo. Isso vai servir para mobilização do seu coração e você volta como um grande mobilizador. Mas se você quer cooperar na proclamação do Evangelho entre os não alcançados pelo Evangelho, isso requer um tempo maior. Se você é jovem, é o momento ideal para você se preparar, fazendo medicina, estudando alguma área que possa servir, dependendo do lugar onde você vai, cooperando na tradução de Bíblia, que ainda é muito necessário, e gastando a sua juventude dessa forma. E outra, Deus vai te sustentar, vai cuidar de você, Ele vai manter a obra dEle, Ele é o Senhor disso. Hoje, ao despertarmos, nós já fomos agraciados com toda a provisão para viver hoje. E amanhã o Senhor tem um cuidado de todos nós. Então a palavra que eu deixo, né? O pastor Roberto depois faz a consideração, é que não se alcança os não alcançados com missões de curto prazo. Requer um tempo maior, mas a missão de curto prazo ela é super proveitosa, super necessária, mas não é a missão de curto prazo que resolve o problema de alcançar os não alcançados. Sim, sem dúvida. Isso daí também é a palavra que eu deixo para vocês. Eu acredito que a missão de curto prazo é um grande agente de Deus para levantar vocacionados, principalmente. Eu acho que um dos pontos principais da missão de curto prazo é levantar pessoas que vão ver a necessidade do campo, ver a carência do campo, a necessidade de obreiros e ser impactado com isso e sentir vontade de se preparar para voltar, para aí sim ser um missionário de carreira. Então a missão de curto prazo ela tem o seu valor, porém precisa ser usada dentro da sua especificidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. O pessoal do Lado Oeste, o movimento de jovens lá no Rio, principalmente de jovens, fizeram um congresso e o tema era Vá, Pregue e Morra. Para evangelizar os não alcançados nos extremos do nosso planeta, essa deve ser a mentalidade. Vá, pregue e deixe a sua vida lá. Até breve, até o próximo. Deus te abençoe. Compartilhe, curta, se inscreva aí e acompanhe tudo aquilo que a gente vai postando da AG1000. Um abraço, paz. Deus abençoe.